Bem-vindos à nossa prática de gratidão yoga integral online, toda quarta-feira ao vivo pelo Zoom, das 7 às 8. Inscreva-se no canal do YouTube Amala Pesolato e ative o sininho, contribuições voluntárias. Gratidão, Namastê, Hariom. Gratidão, Namastê, Hariom. Bem-vindos à nossa divina prática. Vamos procurar sentar sobre os iscos, abre o seu coração. Vamos hoje começar com as palmas das mãos abertas, uma postura de abertura, de receptividade. Vai respirando, crescendo, toda a coluna, o topo da cabeça para o céu. E soltando ar, solta todos os pesos. Então, sexta-feira, foi dia 1º de maio. Tivemos um dia muito auspicioso, é considerado para muitas pessoas, claro que cada um tem a sua linhagem, as suas crenças, os seus mestres, mas para muitas pessoas considerado o dia mais importante para a espiritualidade, que é a lua cheia de Touro, que também dizem que a lua estava em Escorpião, enfim, eu não entendo muito de astrologia, mas é a lua cheia do mês de maio. Então, dizem que é um grande portal que se abre todo ano, o dia mais auspicioso para a gente se conectar com a luz. É o dia da iluminação de Buda, mas não só da iluminação de Buda, é o dia que Buda nasceu, Buda se iluminou e Buda desencarnou nessa lua cheia de maio, nessa lua cheia de Touro. Então, vai se conectando com a Lua, com esse imenso portal que está aberto para a gente lembrar que a iluminação é para todos. Todos somos luz. Todos temos essa possibilidade da iluminação, da expansão da consciência, da unidade na diversidade, a desidentificação, a dor, o sofrimento. Tudo passa, tudo passa. Então vai respirando, se sentindo aberto e receptivo a toda a luz que você já é, esse despertar. Eu vou ler a frase dos mestres do Yoga Integral do dia de hoje. Tome a verdade como a sua força. Tome a verdade como o seu refúgio. E a ética budista é incrível, maravilhosa. A importância da gente seguir o caminho correto, o caminho do coração, o caminho da luz, o caminho da verdade. Ser sempre sincero. Tem muitas similaridades com a ética do yogi. E Buda vem falar do nosso mestre interior. Lembrando que o divino não está fora, só fora. Está fora também, mas está dentro. Então, conectando com o divino que habita o seu ser, seu mestre interior, a luz que você é. E suavemente, vamos trazer as mãos em Padma Mudra acima da nossa cabeça, da nossa coroa. Nos abrindo para a luz, para a graça divina. Lembrando que você é uma joia rara, você é uma flor. Abrindo a nossa coroa, a chakra de 1000 pétalas no topo da nossa cabeça, Sahasrara Chakra. Vamos vibrar o Om 3 vezes. Esse chakra da iluminação, a iluminação de Buda. E vamos vibrar o Om 3 vezes.
Inspira. Unindo a ponta dos dedos como o botão de uma flor, trazendo as mãos na frente do seu coração. Agradeça pela lótus que você é, pela luz que você é. Lembrando que toda vida é amor. E devagar, entrelaça os dedos das mãos, gira as palmas das mãos para fora. Inspira, estica lá para o céu. Parvatassa, na postura da montanha sagrada. E cresce para o alto, cresce para o céu, estica, estica. Solta o ar, alonga o tronco para o lado. Sustenta todo o corpo no abdômen. Um, dois, três. Inspira, volta, cresce no centro. Solta o ar, estica para o outro lado. Um, dois, três. Inspira, volta. Cresce no alto, solta as mãos, movimenta as falanges, as dobrinhas dos dedos, solta os punhos também. E vamos fazer uma purificação Rajas Kapalabhati. Rajas é o movimento, Kapalabhati significa mente brilhante. Então, o foco é na exalação, sempre pelo nariz. Inspira, estica, expulsa o ar, descendo os braços e fechando as mãos, sempre soltando som pelo, tudo é pelo nariz. Inspira sem som, estica, mais 7 vezes. Ótimo, devagarzinho, normaliza. E vamos agora inverter o movimento, jogando tudo para o alto. Inspira embaixo e sempre pelo nariz. Foco na exalação, purificação da mente, das vias respiratórias, para a gente pensar melhor, sentir melhor, agir melhor. Ótimo. E devagar, solta a coluna sem dor, vai soltando o tronco para um lado e para o outro, soltando a região das escápulas e toda a coluna vertebral. Lembrando que nosso canal central, principal canal energético, corre na coluna. Ótimo. Devagarzinho vai parando, inspira, estica, puxa para o céu. Puxa tudo para o alto, gira o tronco para um joelho, solta o ar, a mão oposta desce no joelho. A mão do joelho vai para o céu e cresce lá para o alto. Isso. Se você puder olhar para cima, você olha. Se tiver dor no pescoço, não precisa olhar. Ou se tiver pressão alta, gripe. Se quem tiver tudo bem, é que olha lá para o alto, vai respirando e crescendo, esticando a coluna, essa lateral para o céu, e na próxima inspiração volta, puxa no centro, cresceu, girou o tronco para o outro lado, solta o ar, desce a outra mão. Então, quem está com dor no pescoço, olha para frente mesmo, sempre crescendo a cervical. Quem tiver tudo muito bom, é que pode olhar para o alto, que vai crescendo, estica, estica. E respira aí umas 2 ou 3 vezes, alongando essa lateral, abrindo as costas, sempre crescendo o pescoço. E na próxima inspiração, volta, puxa para o alto. Você pode olhar para frente, quem puder, olha lá. O céu cresceu para o alto, solta o ar, abriu os braços para trás, desce as mãos e solta um pouquinho aí os ombros, solta um pouquinho os ombros e descruza as pernas. Descruza as pernas, solta o tronco. Isso. E aos poucos vai procurando esticar as pernas e dobra a sua perna esquerda, o joelho para fora,
Os dedos do pé direito apontam para o céu. Inspira, cresce para o alto. Gira os braços para trás, mergulha o coração para frente, barriga para dentro. Depois coloca as mãos sobre o joelho. Então vai puxando a barriga para dentro, ombros para trás, vê se dá para você olhar para frente, como se abrisse o seu coração, cresce a coluna reta. Lembrando que a flexão é na articulação coxo-femoral. Não precisa descer a cabeça, fica com a cabeça alinhada com a sua coluna. E vai fazendo esse esforço de levar como se fosse o abdômen na coxa. A cabeça não desce nem ombros, sempre para trás, nem o coração desce. E devagar na inspiração, estica os braços do lado das orelhas. E agora vamos dar a máxima descida, barriga para dentro, solta o ar, vê se as mãos chegam lá no seu pé. E cresce toda a coluna na direção do pé. Quando solta o ar, solta o corpo. Vai puxando a barriga para dentro e vê se dá para descer o seu tronco, soltar a sua coluna. E crescendo toda a coluna para o pé, na máxima, quem pode, leva a cabeça na direção do joelho. Se possível, você estica bem a sua perna, apoia as mãos na perna, inspira, sobe pela cabeça, vai escorregando a mão pela perna, depois estica, vê se dá para subir os braços, puxa para o céu. E solto. Gira os braços para trás. Apoia as mãos no chão lá atrás, afastando do quadril. Tenta juntar as mãos lá atrás no chão, mais afastado do quadril, mas sem cair a coluna. É só para levar os ombros para trás. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Umas 2 ou 3 vezes, como se você fosse juntar os seus ombros nas costas, sempre crescendo o pescoço. Isso, devagar, desfaz, massageia um pouquinho essa perna e vamos trocar. Esticou as 2 pernas, isquios no chão, agora dobrou a direita, a esquerda estica, inspira, puxa para o céu, solta o ar, gira os braços para trás, barriga para dentro, coração para frente e vê se as mãos chegam lá perto do joelho. Com os ombros para trás, o pescoço, a cabeça no prolongamento da coluna, sem cair a cabeça para frente, sempre cresce o pescoço. Então, a ideia aqui é trabalhar a articulação coxo-femoral, como se o abdômen é que fosse primeiro para a coxa. Os ombros para trás, respira aí algumas vezes. Na inspiração sempre cresce a coluna, quando solta a barriga para dentro. E na próxima inspiração, subiu os braços do lado das orelhas e barriga para dentro, solta o ar, cresce a coluna toda para o pé. Agora sim, dando a máxima flexão. E como o corpo acorda todo dia duro, então vai soltando o corpo devagar, sem dar nenhum tranco. Puxa a barriga para dentro, cresce toda a coluna na direção do pé, soltando o ar, solta o corpo, desce, derrete. Na máxima, vê se a cabeça vai no joelho e apoia as mãos na perna, sobe pela cabeça para não forçar a sua lombar. Puxa a coluna, os braços para o céu. Solta o ar, girou os braços para trás, apoia as mãos no chão atrás do quadril, tenta juntar as mãos lá atrás, leva os ombros para trás. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, liberando a energia do coração, desfazendo a corcundinha, sem despencar a cabeça. Sempre é como se fosse crescer o pescoço e descer os ombros. Lembrando que o pescoço é cheio de músculo.
Tem que trabalhar essa musculatura da cervical. É o que sustenta. São os músculos. Então, vai alongando, abrindo, abrindo. Devagar, desfaz. E estica a perna. E devagar, dobrou um pouquinho os dois joelhos. Organiza os isquios no chão. E agora um abdominal. Vê se dá para colocar as mãos. Lembrando que a gente sustenta a coluna no abdômen. Coloca as mãos atrás das coxas, abriu o coração, ombros para trás, tomba um pouquinho para trás, vê se dá para tirar os pés do chão, colocando a batata das pernas, as panturrilhas paralelas ao chão. Então fica por aí abrindo o seu coração. Se você fechar o coração, você acaba caindo no cóccix. Então a gente precisa de ombros para trás, coração para frente, barriga para dentro. Os pés, de preferência na altura dos olhos. Se você puder avançar, você estica as pernas. Se puder avançar mais ainda, você estica os braços e mantém um pouquinho. Trabalhando o seu abdômen e devagar. Vem descendo, junta a sola dos pés lá na frente, os pés ali na frente. Organizou os isquios e inspira. E agora vamos relaxar aqui na frente. Se você não puder descer a cabeça, não desce. Se tiver gripe, pressão alta, glaucoma, dor de cabeça. Mas se puder, você solta todo o corpo na direção dos pés. Relaxa, a coluna solta juntas. Devagarzinho vem voltando e traz os calcanhares perto do períneo. Coloca de novo as mãos ali atrás, como se fosse juntar os ombros. E respira e vai movimentando os joelhos para o chão. Abre o seu coração. Leva os ombros para trás, cresce o pescoço. Isso. Devagarzinho vai parando o movimento da borboleta. E vê se dá para subir os joelhos, pés no chão. Segura nos joelhos, pode afastar um pouquinho os dois joelhos para arrumar a sua coluna. Então, a coluna começa lá nos isquios. Você balança para um lado e para o outro, sente aqueles ossinhos na base da coluna, lá no quadril. Segurou nos joelhos, cresce. Cresce tudo, até o pescoço, sempre descendo os ombros, crescendo a cervical, barriga para dentro. Se puder apertar a barriga, você aproxima os dois joelhos. E vamos fazer uma torção. Então, a sua mão esquerda, vê se consegue segurar os dois joelhos. A mão esquerda lá no joelho direito. A mão direita vem lá para trás, desce o ombro de trás e vê se você consegue descer o ombro e olhar lá para trás. Bom, quem está com problema no pescoço, vai devagar. Você pode dobrar esse braço de trás para descer o ombro, abre o coração. Então, quem está com problema no pescoço, olha para o lado, mas quem está com o pescoço melhorzinho, vê se consegue olhar lá para trás e podemos fazer careta. Movimentar os olhos, a mandíbula, o maxilar. Purifica o abdômen, abre o coração, purificando o ego. Então, no budismo, Buda é um renunciante, ele era um príncipe e abdicou de toda a realeza para viver a dor e o sofrimento do mundo, né? Ele chegou a fazer voto, né, de votos de renúncia, né? Viveu meio como até um mendigo e abriu o coração, olhou lá para trás e devagarzinho vem voltando, segura no joelho e puxa toda a coluna para o alto, descendo os ombros. Imagine um fio de luz te puxando pelo topo da cabeça para o céu e vamos torcer para o outro lado. Agora é a mão direita que segura lá fora do joelho esquerdo e torce para o outro lado. Então, quem está com o pescoço
problemático, olha para a lateral. Quem tiver com o pescoço melhor, vê se consegue olhar lá para trás. O ombro, o braço de trás dá uma dobradinha, sempre para descer o ombro, crescer o pescoço. Olhou lá para trás, torceu, torceu. E devagar na inspiração, volta, segura no joelho, puxa de novo para o céu. Puxou para o alto e devagar vamos descansar a nossa coluna, levar os joelhos no chão, pés para trás, joelhos no chão, com o quadril para cima, vê se dá para esticar os seus braços. E devagar, isso, afasta as mãos para descer bem a corcundinha e leva o quadril lá nos calcanhares, estica, estica, estica e solta o corpo. Pode fazer apoio para a cabeça, relaxa, entrega. E devagar vai esticando o corpo, deitando de barriga para baixo. Você pode esticar aqui o seu corpo, como se os pés fossem para um lado, as mãos para o outro. Estica, estica todo o corpo no chão. Agora, cuidado com a sua lombar. Vê se dá para fazer a meia cobra. Apoie os cotovelos embaixo dos ombros. Junta os calcanhares, empurra o chão com os cotovelos, cresce o pescoço. Então, quem está com o pescoço problemático, tem que olhar um pouquinho para o chão mesmo, e não é para você afundar dentro dos ombros. É para crescer pescoço, alonga a musculatura da cervical. Quem tem problema na lombar, chega os cotovelos ou para frente ou para trás. Vai empurrando. E quem tiver com o pescoço bom, pode até olhar para frente mesmo, ponta da língua no palato mole e o topo da cabeça para o céu. Lembrando que os dedos estão unidos, mas as mãos estão afastadas na distância dos ombros. O olhar direcionado para a testa, entre as sobrancelhas, cresce o máximo o pescoço, seja o topo da cabeça para o céu, seja o topo da cabeça na diagonal, depende do seu pescoço. Vai alongando, alongando e devagar vai abrindo os cotovelos, descendo vértebra após vértebra. Solta o corpo, relaxa, entrega. E na inspiração, contrai as pernas, leva os braços para trás, ergue o seu tronco. Então, você pode olhar para o chão mesmo, levando os ombros para os pés. Cresce o pescoço, tonifica a musculatura de todo o corpo até do pescoço. Quem tiver com o pescoço bom é que pode olhar para frente. Para o pescoço problemático, você não larga a cabeça. Você cresce o pescoço, sempre a ideia de levar os ombros para os pés e crescer a cervical, alongar o pescoço. Quem pode é que olha lá para frente, subiu todo o corpo, inspirou, subiu, solta, o ar desceu, relaxa os braços e vê se você consegue colocar uma bochecha no chão e soltar bem toda a tensão. E devagar, queixo ou testa no chão, juntou os pés, entrelaça os dedos, estica os braços na direção dos pés.
Contrai as pernas, os pés no chão, inspira, ergue o tronco. Então, trabalha a musculatura da coluna, vai levando os ombros para os pés, crescendo a cervical. Quem tiver com o pescoço bom é que pode olhar para frente. Se o pescoço não está bom, tem que olhar para o chão mesmo. Vai fazendo esse esforço de tronco, esforço de coluna. Imagina que alguém está te puxando pelas mãos. Quem pode, olha lá para frente, ergue o tronco, ombros lá para os pés, tonifica a coluna. Subiu na máxima, solta o ar, solta o corpo, relaxa os braços. E quem pode agora, coloca a outra bochecha no chão, solta o pescoço. Devagar, queixo ou testa no chão, juntou os pés, dobrou os dois joelhos. Quem tem problema na lombar tem que tomar cuidado aqui, ver se suas mãos chegam nos pés. Então, se a lombar não tá boa, você fica só tentando subir o coração, o tronco. Se a lombar estiver boa, contrai bem as pernas e inspira, sobe os pés, sobe os joelhos, respira, suspira. Respira e suspira. Isso. Isso, mais 5 vezes. Desempenha bem a sua coluna, como se fosse juntar as escápulas. Respira, suspira, liberou e soltou o ar, vai descendo. Soltou os pés, junta os pés, apoia as mãos e leva o quadril nos calcanhares. Estica bem, estica bem os braços. E podemos fazer um apoio para a cabeça. Tem vários tipos de apoio. Podemos fechar uma mão sobre a outra, apoiar a testa e relaxa. A lombar, o pescoço, toda a coluna, relaxa. Se você preferir, pode colocar as mãos lá perto dos pés e a testa no chão. E devagar, vai esticando os braços lá na frente. Vai esticando os braços lá na frente. Agora, quem está com problema nos ombros, aí no pescoço, vê se vai conseguir fazer esforço de braço. Então, a gente abre os dedos, dedo médio aponta para frente. Quem tem problema aí no ombro, no pescoço, de repente, melhor ir para o cachorro, tá? Mas quem puder fazer o esforço, que é bom também a gente trabalhar a musculatura de braço, é super importante. Você dobra os dedos dos pés, tira os joelhos do chão, entrando na postura da tábua. E nesse caso, a gente olha pro chão. Não é para despencar o pescoço, nem afunda dentro dos ombros. Vai puxando a barriga para dentro, como um abdominal. Fez aí algumas respirações puxando a barriga para dentro. E devagar vamos subir o quadril, entrando no cachorro. Pode trazer os pés um pouquinho para frente. E vamos dobrar os dois joelhos para arrumar a nossa coluna. Dobra os joelhos, entra as costelas na direção das coxas, solta o pescoço.
Empurra, empurra, empurra e devagar. Uma perna dobra, outra estica. O calcanhar busca o chão e troca. Uma perna dobra, a outra estica o calcanhar no chão e vai trocando, soltando bem o pescoço. E a perna trabalha coração. Devagar, estica as duas pernas, puxa a barriga para dentro, solta bem o pescoço. E quente, puxa o umbigo para dentro, cóccix para o céu. E quem estiver bem animado, seu pé direito vai lá para o céu e traz esse pé direito lá na frente entre as suas mãos. Desce o quadril, ponta dos dedos no chão. Você pode olhar para o chão mesmo, levando os ombros para trás, sempre crescendo a cervical. Quem tiver melhor aí do pescoço pode olhar para frente. Como se você fosse sair correndo para realizar o seu Dharma, a sua missão, o seu caminho. O que você veio realizar na Terra, só você pode fazer. E devagar, vamos para o guerreiro 1. Traz o pé de trás um pouquinho para frente. Inspire, empurra o chão com o pé, subiu. E vamos subir um pouquinho os braços, mas desce os seus ombros. Abre o coração. É guerreiro 1, só que a gente está com a mão um pouco diferente do normal. E vai abrindo o seu coração, sempre descendo os ombros, crescendo o pescoço. Sustenta os braços, relaxando os ombros. Você pode olhar para frente ou elevar um pouquinho o queixo, olhar um pouquinho para o alto. Joelho da frente dobrado. Excelente. O equilíbrio no abdômen. Inspira, estica tudo para o alto, estica para o céu, puxa. Gira os braços para trás, barriga para dentro, coração para frente. Apoia as mãos na sua perna. Contrai a perna da frente. Pode fazer uma microflexão nesse joelho. Problema no pescoço, você olha para o chão, mas sempre puxa a barriga para dentro quando solta o ar. Quem pode, olha para frente. E o equilíbrio, família. Essa postura tem equilíbrio. Quem pode, abre o coração, abre a garganta e solta o ar. Agora vamos descer. Se puder, as duas pernas esticadas, vê se a cabeça vai na direção do joelho. Solta agora o cabeção. Respiração lá embaixo, soltando a cabeça. Barriga para dentro, cresce a coluna toda para o pé. E, se possível, vamos voltar para o cachorro. Abre as mãos no chão e leva o pé da frente lá para trás. Volta para o cachorro. Barriga para dentro, cóccix para o céu. Empurra o chão, empurra. E agora é o outro pé que vai lá para o alto, para o céu. Sempre empurra o chão. Trabalha a musculatura, não afunda no ombro. E esse pé do céu vai lá na frente, entre as mãos, se puder. Desce sempre o quadril, ponta dos dedos no chão, cresce a cervical, ou olhando para o chão, ou olhando para frente. Ombros sempre para trás. Como se você fosse sair correndo para realizar a sua missão, a sua felicidade, caminho do coração. E do corredor, vamos para o guerreiro 1. Traz o pé de trás um pouquinho para frente.
Você pode virar o pé de trás para descer o calcanhar e empurrou o chão com o pé da frente, subiu de novo os braços, sempre descendo os ombros. E a ideia do guerreiro é abrir o coração. Lembrando que os ilíacos, esse ossinho do quadril, ele tá para frente. Isso, sem deslocar o seu quadril, respira. Respira no coração, do seu guerreiro, da sua guerreira. O planeta está precisando dos guerreiros da luz, guerreiros do amor, choque de ética, pureza, verdade. Na inspiração, estica tudo para o céu, estica os braços, o tronco, a coluna, as pernas. Gira os braços para trás, mergulha o coração para frente, barriga para dentro, apoia as mãos na perna da frente, contrai essa perna da frente, sem empurrar o joelho para o chão, pode fazer uma microflexão nesse joelho. O equilíbrio é no abdômen, cresce a cervical, ombros para trás, sem despencar a cabeça, vai alongando o seu pescoço. Quem pode, olha para frente, puxa a barriga para dentro, abre a garganta, abre o coração na inspiração e barriga para dentro, solta a flexiona e solta tudo. Solta, solta o tronco, solta a cabeça, solta o pescoço. A cabeça pesa muito, são 4, 5 quilos a cabeça. Solta a cabeça. Agora relaxa o pescoço. E agora o pé de trás, vamos trazer para frente. Dobrou um pouquinho o joelho da frente e traz o pé de trás para frente. Dobrou um pouquinho os dois joelhos, barriga para dentro, ponta dos dedos no chão. Você pode olhar para o chão crescendo o pescoço. Quem tiver melhor do pescoço, vê se consegue olhar para frente. Inspirou, abriu a garganta, abriu o coração, solta o ar, estica as pernas, empurra o chão, puxa a barriga para dentro. Solta bem o pescoço, agora solta a coluna. E vê se dá para flexionar o tronco. Solta bem o corpo. Para subir sem forçar a lombar, você pode dobrar os dois joelhos e desenrolar a coluna. Se a sua coluna estiver boa, com as pernas esticadas, você estica os braços do lado das orelhas e na inspiração você sobe o corpo todo, puxa para o céu, estica. E lá do alto, agora já vamos entrar na postura da árvore. Junta as mãos lá no alto, desce um pouquinho os ombros, desloca o peso para uma perna e traz a sola do pé na perna. Então, normalmente a mão ela ajuda, né, a subir o pé. Hoje, vamos só subir o pé, sem a ajuda da mão. E concentra o olhar para frente. Fica um pouquinho. Então, vai respirando, lembrando que Buda se iluminou embaixo de uma árvore. Olha para frente. Sempre descendo os ombros, crescendo o pescoço. E na inspiração, estica o tronco, os braços para o céu. Desceu o pé. Alinhou tudo. Troca o pé do equilíbrio.
trocou a perna e de novo dobra um pouquinho os braços. Lembra de descer os ombros. Sempre crescendo o pescoço, alonga a musculatura do pescoço. E vai respirando, crescendo o pescoço. Respira livremente, descendo os ombros, crescendo o pescoço. Na inspiração, puxa tudo para o céu, solta o ar, descer o pé, estica e devagar vamos girar os braços para trás, dobrar os dois joelhos e virar uma bolinha, como se fosse uma semente, a semente da nossa árvore. Abraçou os dois joelhos. E devagar, vamos sentar e vamos deitar. E deitou de costas, barriga para cima. E sacode os pés, sacode as mãos. Afasta um pé do outro. Solta tudo. E abraçou os dois joelhos. Abre os braços para os lados, como uma cruz na altura dos ombros. Palma das mãos para o chão. Se esbarrar em alguma coisa, aí às vezes tem que dobrar o braço. Mas pelo menos o cotovelo na altura dos ombros, ombros no chão. Inspira, cresce a coluna no chão. Sem dor, solta o ar, desce os dois joelhos para o lado direito. Ombros no chão. O braço direito pode empurrar os joelhos para o chão e a cabeça vai lá para o lado esquerdo. Solta o ar, torceu. Inspira, volta para o centro. E solta o ar, desce os dois joelhos para o outro lado. Então, joelhos para um lado, a cabeça para o outro, ombros no chão. Soltou o ar, desceu na máxima. Inspira, volta para o céu. Volta para cima e levou os pés para o alto. A invertida. Então, invertida mínima, pé para o alto. Para descansar bem a cabeça, você pode até virar para a parede e apoiar os pés na parede. Quem tiver com o pescoço muito bom, que tá tudo bem, pode fazer aquelas invertidas mais animadas de subir o quadril. Levar o pé para trás, Viparita Karani, pés no chão lá atrás, Halasana, e os pés para o céu, Sarvangasana. Lembrando que nessas invertidas sobre os ombros, a gente não deve falar nem virar a cabeça para um lado e para o outro, porque tem pressão no pescoço. As invertidas trazem longevidade, um alívio generalizado.
E quem está na invertida devagar vem descendo, vértebra após vértebra. Pode descer as pernas no abdominal, bem devagar. E depois inspira, sobe o seu coração. Você, você tem a primeira opção mais light, costas da cabeça no chão. Você sobe o seu coração. Esse é bom para abrir espaço atrás do pescoço. Essa é a forma mais adaptada, light, segura. Se tiver tudo bem, aí é que você coloca o topo da cabeça no chão, lembra de descer os ombros para os pés. E pode fazer careta. Fortalece a musculatura do pescoço, vai subindo o coração. E subiu o coração para o céu na máxima. Soltou ar, desceu e junta a sola dos pés na borboleta, deitada. Relaxa os braços, como você preferir, trabalhando a abertura, a entrega, permitindo que a luz que você é aflore, desabroche. Lembrando que você é semente. O melhor de você já está em você. Devagar, estica uma perna, outra perna, estica o corpo todo no chão e vai dando todos os ajustes que o corpo pede até você entrar em Shavasana, a postura do cadáver. Exercitando o desapego, se conectando com o seu Buda interior, a luz que você é. Lembrando que a essência divina permeia todo o universo. A luz divina habita cada cantinho do universo. A luz é inteligente, uma inteligência divina habita o seu ser. Lembrando que você é luz. Faça uma respiração profunda. Mexe os dedos dos pés, das mãos, sente a saliva.
e vai tocando seu corpo e espreguiça gostosamente para um lado, para o outro lado. Espreguiça. E devagar gira o corpo para o lado direito. E de lado apoia as mãos para poder sentar a coluna o mais ereta possível. Uma pausa meditativa e vai respirando. Imagine que o ar sai pelo topo da sua cabeça, abrindo Sahasrara Chakra, o chakra de 1000 pétalas. E lembrando que você é uma flor, uma joia rara. Vamos trazer as mãos em Padma Mudra, à frente do coração, e vamos vibrar um mantra budista, Om Mani Padme Hum. Uma vez o mantra completo e no final, uma vez o Om. Durante o Om, nós vamos elevar a nossa flor, oferecendo para o universo todos os nossos dons, toda a nossa luz. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om. Emenda a ponta dos dedos, agradeço pela luz que você é. Namastê. Gratidão, gratidão, gratidão. E no seu momento, abrindo bem os braços, amor, 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 e se dando um abraço. Gratidão, lindo dia, muito amor. Namastê.